Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, E de volta com os donos da bola aqui na Rádio Bandeirantes, meu caro Luiz Fabiani, porque hoje a molecada da Academia do Palmeiras resolveu aprontar lá na Europa. Vamos fazer um amistoso contra o Ajax. 7-2 pro Palmeiras. Qual categoria é isso? Sub-20. Sub-20? Meu Deus do céu. Contra o Sub-20 do Ajax. O Palmeiras costuma fazer essas viagens pra fora com as categorias menores. Inclusive, nesse ano teve um torneio que foi bem legal, salvo engano, na Alemanha. Nosso Bruno Milhosa, ele viajou para Guayaquil ao lado da delegação Sub-16 do Palmeiras, que está fazendo um torneio no Equador. A Sub-16 e a Sub-18. São atletas intermediários, né? Aqueles que estouraram a idade. Estouraram a idade do 15 e do 17 e ainda não se firmaram no elenco do 17 nem do 20. Estão lá no Equador, enquanto os titulares do Sub-20 estão aprontando pra cima do tal do Ajax. 7-2 é humilhante. E outra, o Ajax é tido mundialmente como uma boa escola de formação de atletas. Né? É exatamente isso que surpreendeu. O Palmeiras teve folga depois da última rodada do Brasileiro? Está de folga. Palmeiras volta amanhã às atividades na academia de futebol, né? Ontem já falamos sobre a situação envolvendo o Felipe Anderson e amanhã o time do Palmeiras então retorna, né, aos treinos depois de um período de descanso no qual vibrou o zap de Abel Ferreira, né? Uhum. Recebeu ali uma mensagenzinha. Pô, topa ganhar 10 milha no Al-Hilal? E ele? Não sei se ele viu que era muito zero e preferiu não... e se assustou com os valores e disse não, mas recusou essa proposta. O Abel recebeu, né, um contato por parte de intermediários do Al-Hilal da Arábia Saudita e recusou essa oferta. Seria uma oferta para ganhar 3 vezes mais do que ele ganha hoje no futebol brasileiro. Qual seria o patamar dele entre mais bem pagos do mundo com esse salário hipotético? Hipotético não, esse salário caso ele aceitasse, né? Acho que entrava no top 10 provavelmente. Então, eu já tinha ouvido que ele estava no top 15 com o salário do Palmeiras. Aqui no Brasil, isso não é exclusivo ao Palmeiras, paga-se muito a treinador, sim, né? Muito. Não só o Palmeiras, todo treinador aqui no Brasil é muito bem remunerado, é uma classe que é muito valorizada. Se a gente for olhar para os times de Série A, conta-se nos dedos de uma mão quantos não recebem 1 milhão. Cara, pouquíssimos. Até porque boa parte das vezes esse salário engloba a comissão, né? Exato. Então, por exemplo, a comissão do Ramon Dias no Corinthians custava quase 2 milhões de reais por mês. Comissão do Dorival no Corinthians, por aí também. Isso eu falo porque é o clube que eu fico com mais afinco. Exato. Mas dos demais também... Quando se falam nos 3 milhões do Abel, ele não recebe 3. Ele divide na comissão. É claro que ele fica com a maior parte porque ele é o cabeça, né? Ele é o chefe, ele é o patrão CEO da turma. comissão. Exato, né? Então, evidentemente que ele recebe mais do que todo mundo. Mas teve essa recusa para a proposta do Al-Hilal da Arábia Saudita. O Abel, por sinal, já deixou muito claro que quando voltar da Copa do Mundo de Clubes vai definir sobre sua renovação contratual. O Palmeiras ainda sonha com renovação até 2027, algo que pode não ser concretizado, mas talvez até 2026 essa renovação contratual saia. Nesse momento ainda existe muito otimismo interno para essa canetada da renovação contratual por parte do Abel Ferreira, até porque tudo que ele pediu esse ano o Palmeiras entregou em termos de reforços, né? Então não faz muito sentido o cara meter o pé só se estiver muito depois. Cansado do Palmeiras, o que eu acho difícil, né? Agora, acho que o Al-Hilal se deu bem no plano B de treinador, né? Pegaram o Simone Inzaghi, né? Vice-campeão de tudo, da Copa da Itália, do Campeonato Italiano e da Champions League. Mas bom treinador. Bom treinador, o Simone Inzaghi, que não é aquele Inzaghi que todo mundo conhece, Pipo. O fazedor de gols, né? O Pipo Inzaghi, ele subiu o Pisa da segunda para a primeira divisão no Campeonato Italiano. Ainda sobre o time do Palmeiras, né, que retorna amanhã, depois da negativa do Abel para a equipe do Al-Hilal, o Palmeiras vai apresentar a sua nova camisa comemorativa para a disputa da Copa do Mundo de Clubes no dia 10 de junho. E do que eu conversei com algumas pessoas, vazou um monte de imagem aí, não é bem aquela lá não. Não é? Não é a que tem as folhas de alface.
O Palmeiras não vai jogar de hortifruti não na Copa do Mundo de Clubes. Tem que ser uma camisa bem escolhida, porque é uma chance de exposição mundial aí por parte do... Provavelmente ela vai Palmeiras. ser um pouquinho peculiar, mas não é? tanto como aquela, né? Não vai ter folhas de alface na região do tórax dos jogadores. O Palmeiras costuma ter algumas camisas peculiares, né? Em Mas normalmente são lisas, né? momentos. Não Sim. tem muito desenho, né? Uma que marcou bastante é aquela marca-texto da Pirelli, né? Uma que eu lembro bastante de 2008. 2008. 2007 e 2008 foi a primeira. Essa camisa, você bate o olho e você vê o Valdívia, né? Exato. Tem muito jogador que se identifica direto com o modelo de camisa. Tem... Aí volta em 2011, que já é um outro tipo de marca-texto, que é um marca-texto um pouco mais apagado, podemos dizer assim, para combinar com o elenco Sim. em questão, que era bem ruinzinho em 2011. E teve O jogo contra o Botafogo, 23. que também era um outro estilo de Camisa do marca-texto. Endrick, né? É, a camisa do Endrick. Tem uma que ela é um verde pijaminha, com detalhes em marca-texto, que é a de 22. E que a Nina não gostou pelos comentários que ela faz aqui no A estúdio. leitura labial que foi feita pela câmera Exato. não agradou. Mas até que de perto não é tão feia não, a pijaminha. A pijaminha até que é honesta. Já tiveram É que o piores. conjunto ali da obra como um todo, na hora que você junta o calção com o meião naquele verde bebê, não ficou tão legal. Mas o Palmeiras, ele tende a arriscar algumas vezes nos seus uniformes. Tem acertado nos últimos anos. Tem vezes que não agrada muito. A terceira camisa é sempre a que se arrisca mais, que é sempre algo bem mais diferente. A primeira é sempre verde, a segunda é sempre branca. A desse ano, confesso pra você, na hora que eu bati o olho na branca, falei, estranho. Mas aí na TV já me acostumei com ela, Mas isso acontece menos com São Paulo, né? Que as camisas Sim. são sempre iguaizinhas. Com o Corinthians também. A desse ano... Eu assim, gosto dessa de São Paulo de ser padronizado. É sempre... E se não é padronizado, sempre um irmão? detalhe muito Mas se não é pequeno, padronizado, imagina o que eles vão fazer com aquelas listras. E salva um bom dinheiro do torcedor, né? Que não precisa comprar camisa todo ano. Não, para. Todo mundo sabe que quando lança nova, tem Acaba ali. comprando. O né? torcedor sabe que o detalhe que muda, mas, pô, eu gosto de ter isso no Estatuto de São Paulo. E não poder mexer nas listas, porque sabe-se Deus o que iam fazer com elas. Quer virar E a gente- lista pra todo lado, É, né? a gente sabe como que funciona a mente, Imagina, ia virar a o mente Santa Cruz. do marqueteiro na hora de mudar uma lista. É né? difícil ter alguém que desenha uma camisa de futebol que realmente entenda de futebol, na maioria Sim. das vezes, né? A do Santos eu gosto também, no Estatuto, que o Santos não pode jogar de Corinthians. Com as cores invertidas Não, jogar de camisa branca e shorts e preto. shorts preto. É verdade. Virou, só se virou jogar um com meião regulamento. preto E de também, vez em né? quando Exato, o só Corinthians se joga jogar de com- Santos, né? Que Direto. joga inteiro. Mas a torcida não Inteiro de gosta branco. também. Costuma dar azar. E quando é que embarca Palmeiras o... também joga às vezes de Santos. Palmeiras já fez alguns jogos, entendi. principalmente em Libertadores, jogar todo de branco. Quando é que embarca o Palmeiras para os Estados Unidos? Palmeiras, dia 9, segunda-feira. E os convocáveis? Dia 11, com Leila Pereira a bordo da aeronave. Pilotando. Não porque, como uma boa bilionária, ela tem alguém que possa Sim. fazer isso por ela, né? Se ela tem um avião, Exato. certamente ela tem dinheiro para Exato, alguém né? pilotar para Quem ela. tem muito dinheiro tem alguém pra... Eu digo pilotando o Palmeiras. No Isso, sentido já figurado. faz Analogia, né? há um bom tempo, né? Mas os convocados só dia 12 treinam lá em Greensboro, onde estaremos. Por sinal, o Palmeiras terá 3 sedes lá nos Estados Unidos para a sua torcida, né? Em Greensboro terá a Casa Palmeiras, onde o intuito dessa Casa Palmeiras em Greensboro é ter ali... mostrar para a população local de Greensboro, para a população local ali da Carolina do Norte, o que é o clube, mostrar, né, como que funciona a entidade, os valores, quem são os fundadores, mostrar essa parte mais cultural. Já é óbvio, né, com produtos licenciados do Palmeiras na lojinha. Já nas outras casas Palmeiras, que vão ficar ali em New Jersey e também em Miami, serão casas para o torcedor que está lá, mas não vai conseguir assistir o jogo dentro do estádio. Porque tem muita gente que mora por lá e alguns não conseguiram pegar ingresso. Então o Palmeiras vai também transmitir. Aí
vai deixar aberto ao público. Então, pô, americano vai estar passando ali e fala, pô, aguento mais o meu time perder no beisebol, vou ver um jogo de futebol, vou me apegar a um negócio novo, vai ver o Palmeiras. Então, serão 3 edições da Casa Palmeiras lá nos Estados Unidos. Quase como uma Casa Brasil, né? Igual se faz nas Olimpíadas. E aí os clubes brasileiros vão fazer isso, né? O Flamengo, o Fluminense e o Botafogo também terão esses 3, né? A própria Prefeitura do Rio de Janeiro já comunicou que será a própria Prefeitura que vai ajudar a custear algumas dessas instalações. O Palmeiras será com o apoio dos seus patrocinadores, né? Então, por isso que o lançamento da terceira camisa, que não é essa que você viu na internet, com um monte de folha de alface no peito dos caras, não será essa, mas o Palmeiras vai fazer o lançamento global durante a Copa do Mundo de Clubes. Quando é a estreia, Soler? Dia 15 contra o Porto de Portugal e, para quem não assistiu, a gente conta. O goleiro da seleção portuguesa é o goleiro do Porto. Se ele jogar o que ele jogou hoje contra o Palmeiras, vai ser difícil fazer 2 golzinhos no cara. Porque a Alemanha não conseguiu fazer 2. Quem que é o goleiro? Diogo Costa. Diogo Costa. Jogou a última Euro, não jogou? Sim. Como titular? Muito bom goleiro. Bom goleiro mesmo. O time do Porto, ele tem um excelente goleiro, que é o Diogo Costa. Uma linha defensiva de gosto duvidoso. Por quê? Porque é uma linha lenta e de jogadores não tão disciplinados taticamente. Perfeito. É um sistema defensivo que deixa jogar. E não só os grandes de Portugal perceberam isso, né? Pô, o Benfica goleou 2 vezes o Porto por 4-1. O Sporting também venceu alguns jogos. Contra o Sporting, né? Foi um pouco mais acirrada a briga entre Porto e Sporting, mesmo o Sporting sendo o campeão português da temporada. Mas até os times pequenos de Portugal conseguiram levar trabalho para essa defesa do Porto, que ainda não foi ajustada. Ainda é o Martin Anselmi, o treinador? Ainda é, e chega balançando. Se passar vergonha na Copa do Mundo de Clubes, provavelmente ele já fica nos Estados Unidos para cumprir o período de férias e volta para casa na Argentina. Para quem não se lembra, ele era técnico do Independiente Del Valle, na América do Sul. Isso. Foi pro Cruz Azul. Destaque nos dois clubes. E no começo do ano, ele travou uma batalha com Abel Ferreira no Cruz Azul. Por Facundo Torres. Os dois queriam contratar. O Martin Anselmi, ele chegou a ligar também pro Facundo Torres. Falou, não, vem pra cá, pá, não sei o quê. O Abel ligou e falou, irmão, aqui é eu, né? Pesou o sotaque português. Os dois são agenciados pelo mesmo empresário, pelo Hugo Cajuda. Sabe escolher técnicos promissores, Hugo Cajuda, né? Vamos ver se o Martin Anselmi vai conseguir se manter na Europa, porque é a cara do Botafogo, não é? Se o caso não der certo o Renato Paiva, ir atrás do Anselmo. O Anselmo é bom treinador. É que o Porto é uma bagunça, né? O Porto vive um momento institucional extremamente complicado, mas é um time ainda muito competitivo, né? Foi da defesa que não é boa, mas do meio pra frente é um time muito eficiente, um time muito forte. Você tem o PP, que é uma das referências da equipe. PP é aquele PP. Do Grêmio. O ex-Grêmio. Perfeito. O Rodrigo Mora, jogador de 18 anos de idade, um talentaço do futebol português, que daqui a pouco vai estar aí jogando nos principais clubes do mundo. E o Samu, centroavante espanhol, mais um que, quando terminar a Copa do Mundo de Clubes, vai ter gente saindo no tapa, oferecendo 90, 100 milhões de euros para ficar com esse cara, porque é aquele centroavante matador, goleador e 21 anos, posição física. O Samu, 25 gols na temporada em 42 jogos. Nome pra realmente ficar de olho. Passou pelo Alavés e pelo time B do Granada. Cara, scout de time português é um negócio seríssimo, né? Como eles conseguem descobrir jogador e repassar. O Samu foi até meio bizarro o jeito que ele chega no Porto. Porque ele era do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid ficou emprestando. Ninguém na Espanha se tocou que onde ele era emprestado ele fazia gol. Ele chegou no Porto, o Porto comprou ele. Foram espertos. Mais um case aí de clube português sabendo exportar bem jogador. Sabe quanto que pagou pra levar ele? Alguma ideia? Foi barato. Baratinho? Em termos de futebol europeu foi barato. Imaginei. E um cara mais jovem também. Tem outro cara que é conhecido, cara. Pra quem acompanha futebol sul-americano, Varela, volante do Porto, ex-Boca Juniors, exatamente. Entre outros aí, o Fábio Vieira, ex-Arsenal, né? Meio campista. Baratinho não foi. Foram
20 milhões de euros. 20 milhões? Cabia no Botafogo SAF. É um Igor Jesus. Chegou de graça ao Botafogo. Bom, vamos ficar de olho nesse ponto. Qual clube que tinha recusado o Igor Jesus antes dele pro Botafogo? O Igor Jesus? Ele começou no Curitiba, né? Não, recusado. Não lembro. Brasileiro, São Paulo. O Corinthians? É. Não sabia dessa aí. O seu antecessor contou isso quando ele fechou com o Botafogo. Então é mentira.